Estão todos confortáveis porque a gente subverteu um pouco o sistema e as cadeiras estavam organizadas. Não caberia mais gente sentada, mas eu quero só garantir que está todo mundo confortável. Ó, se quiserem podem ficar em pé, se quiserem sentar também. A gente queria fazer um clima um pouco mais intimista. Vai demorar, exato. Boa? Essa aqui pode ocupar? Sim. Muito bem. Legal? Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos ao lançamento do livro Ativismo Delicado. Eu sou a Bia e eu faço parte da Escola Schumacher Brasil. E eu aqui no karaokê, sentindo no karaokê. Hoje à tarde eu tive uma manhã, acho importante dizer, eu tive uma manhã muito especial com a Su e junto com as pessoas que compõem a Escola Schumacher hoje. Foi uma manhã muito profunda, eu fui muito mexida. Cheguei na minha casa e falei, eu quero sentar um pouco e pensar no que eu quero falar hoje à noite. E aí eu comecei a voltar na história do livro. E aí eu lembrei de uma pergunta que eu fiz pro Alan semana passada no carro, que foi, como é que você veio parar no Brasil? E aí ele falou, teve uma pessoa, começou a contar uma história, assim, a gente estava no trânsito, e ele contou uma história super longa, e eu queria saber quem é essa pessoa, o Antônio, que está aqui, Antônio Luiz, não está aqui, talvez ele chegue. Mas ele falou de mim. Pois é. Começa a virar uma lenda, Antônio Luiz. Mas a gente acredita, porque eles estão aqui hoje. Mas aí eu fiquei pensando que, tendo ouvido essa história recentemente do Alan, que eu não sabia, começou lá com o Antônio Luiz e seguiu desde então, acho que é quase 20 anos, mais do que 20 anos, 24 anos. E teve, eu acho que um momento que a minha história se cruza com essa história do ativismo delicado e que não importa, mas assim, a minha sensação em voltar um pouco na história do Alan e da Su no Brasil, a história do ativismo delicado, e tendo sido publicado por pessoas que estão aqui, Ana Paula, Ana Bilioni, Flora, que conseguiram publicar primeiro online esse livreto em PDF, que foi como chegou até mim quando eu estava fazendo mestrado. E o que aconteceu, tendo tido esse movimento já que vivia no Brasil e que eu desconhecia completamente, ano passado eu fiquei sabendo que eles estavam vindo e a gente tinha feito um encontro com a Ana Bilioni na pandemia, e eu, desde que conheci o trabalho deles, me apaixonei, e o trabalho também informa muito do que a gente faz na Escola Schumacher, muito profundamente. E eu fiquei meio nessa, tipo, vou colar nesses dois aí. E aí eles vieram pro Brasil, a gente convidou eles para uma sessão. E saindo da sessão a gente foi almoçar. E durante o almoço eu comecei a perguntar mais detalhes, tipo, eles tinham escrito, como é que tinha sido. E eles falaram que já fazia 10 anos que eles tinham publicado o livreto. Eu falei, caramba, 10 anos. Como era o ativismo há 10 anos atrás? Como que vocês entendem que o ativismo mudou para vocês, para onde vocês atuam? E de uma maneira mais ampla. E aí foi uma sementinha que foi plantada lá e eles saíram de lá com... A gente ficou com essa pergunta, será que faz sentido voltar ao que foi o ativismo delicado como um livreto e entender se ele tem uma continuação? Se eles tinham reflexões sobre o que tinha acontecido após esses 10 anos, durante esses 10 anos com a prática deles? E acabou que virou uma ideia de fazer de fato o livro que está aqui nas nossas mãos hoje. E o que aconteceu, que eu acho nesse processo que para mim só ficou concretizado hoje à tarde, de fato, foi... Logo depois que a gente decidiu fazer, eu falei com a Bel da Bangu Alta, ela escondidinha, que tem uma participação gigante nesse projeto, e ela falou, sim, bora fazer. Um mês depois eu recebi um e-mail da
Meire falando, quer ajuda para levantar recursos? Eu falei, ninguém nunca falou isso pra mim antes. Foi embora. E a Meire conseguiu, eu acho que são mais de 15 apoios, né, que a gente conseguiu. E eu acho que, pra mim, o que se revela com esse livro, eu acho que além da consolidação de um trabalho que é muito maravilhoso, é um movimento que existe de uma forma tão maravilhosa aqui no Brasil. E que são essas pessoas que estão aqui, basicamente. Assim, então, várias pessoas. E muito além, né, claro. Mas eu acho que isso, pra mim, foi o que... Aí, no meio disso, depois a gente, tá bom, agora a gente tem que fazer um design. O que a gente faz? Ela me mandou um e-mail. Tem uma brasileira chamada Laura que fez um trabalho pra gente. Será que rola ela fazer? O que você acha? Falei, bem, vamos perguntar pra ela. E aí ela começou a fazer um trabalho que depois eu quero até, assim, que vocês ouçam um pouco, porque aqui só, assim, essa é a materialização, então isso é uma fotografia. A Laura é artista plástica e designer, e ela esculpiu o livro em papel. E foi um processo que, é isso, vocês têm que ouvir ela contando, e que foi maravilhoso. Não, calma, não vou te passar agora, mas assim, de que também faz o podcast, boa. E que eu acho que também foi uma outra camada, porque uma coisa é receber um Word, falar, uau, o trabalho foi além. E de repente a Laura, que conhece eles muito profundamente, se relaciona com o trabalho e cria isso. Então assim, eles, ela relata assim, a carinha deles, tem uma foto logo que eles viram os primeiros trabalhos. Meu Deus! Como isso vive. E assim, vai virar uma exposição lá onde eles moram, eu tenho certeza, esses papéis com esses engravings maravilhosos. E eu acho que era isso que eu queria dizer nessa abertura, assim, que eu estou muito feliz de ter sido uma pontezinha para que esse movimento ganhasse isso que ele merece, assim. E de ser o primeiro país, gente. O Brasil é o primeiro país e agora o Brasil vai exportar essa obra-prima para outros países. Então acho que isso diz muito sobre tudo que já aconteceu, tudo que acontece e que vai seguir acontecendo sobre esse movimento todo do ativismo delicado. Eu agradeço muito vocês por estarem aqui. A gente pensou em uma conversa que eu acho que é isso, é muito difícil falar sobre esse trabalho. Então até quando a gente chegou e as cadeiras estavam nessa ordemzinha, a gente falou, não tem nada a ver com isso, vamos se construir um pouco, e assim, pode ser que ficou desconfortável, mas faz muito mais sentido que se torne mais vivo e mais uma conversa. Então a Patrícia está aqui, Patrícia Busato também, uma super ativista delicada das antigas, vai conduzir essa conversa junto comigo, mas eu sinto que é uma conversa nossa, assim, de uma maneira mais ampla. Tô olhando aqui para muita gente que eu sei que tem uma vida dedicada a essa prática, então eu queria realmente que isso fosse um momento de todos nós, de celebrar que esse trabalho está aqui. E a gente vai, óbvio, tentar tirar uma casquinha dos dois e que eles falem um pouco. E acho que a gente... Eu vou interrompendo. Então a Paty vai contar um pouco de como a gente pensou fazer essa conversa. A ideia é que não seja uma conversa muito longa, para a gente também ter tempo de ficar na festinha do ativismo delicado pós aqui. O bar fica aberto até... O bar é ótimo, já transformei em bar. O café fica aberto até às 10. E até às 10. Então, assim, que seja uma ótima noite para todos nós. Obrigada. Se eu falar sem microfone, vocês me ouvem? Não. É melhor o microfone. Você está trabalhando. A gente precisa do microfone? Então a gente precisa do microfone. Se eu falar sim, rola? Para quem tá ali fora, venham sentar aqui na frente, porque vai ficar desconfortável. A gente pensou de mais ou menos meia hora a gente tá aqui nessa conversa. Então é melhor sentar aqui. Ó, tem lugar na primeira fileira.
Se ela tirar uma cadeira comigo, Podemos começar, gente? Essa agitação fora, ela é a mesma agitação que está dentro. A gente está aqui com o coração super batendo, pulando. E super felizes de estar aqui. E a gente sabe, acho que eu e a Bia, a gente sabe o quanto que, na verdade, vocês não vieram aqui para ouvir eu e a Bia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou pensando o que fazia sentido. No fundo, a gente queria fazer uma baita oficina, né? Fazer exercícios. Todo mundo, quer dizer, boa parte de quem está aqui conhece, veio por conta deles e sabe um pouco do trabalho. E o nosso desafio foi como transformar isso que a gente... um lançamento do livro em alguma coisa mais vivencial, mais experiencial. Então a gente fez uma tentativa. Eu e a Bia. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E a ideia é, obviamente, permitir que talvez o pensar e o coração e o coraçoar do Além da Sul possam emergir nessa noite. Então, a gente imaginou um percurso e acho que tem outro ser que está vindo à tona aqui, que é esse livro. Então, a gente vai começar, talvez, dando um pouco de voz para o livro, ler alguns trechos. E o que a gente pensou também foi muito nessa pergunta e muito de um aspecto do método do Goethe, de olhar um pouco como são as coisas comparativamente, como é algo 10 anos atrás, aproveitando que a gente tem isso aqui, e como é hoje. E será que a gente pode juntos ver o percurso disso, ver o que está se formando? O Alan e a Su não conhecem o que a gente... Quer dizer, não conhecem, eles escreveram, mas não sabem que trechos a gente escolheu para fazer isso. Então, é isso. Pode ser que dê certo, pode ser que não role. Mas a gente queria justamente fazer algo que fosse vivo, não que eles trouxessem aqui um pensamento pronto, um pensamento já cozinhado, mas sim que a partir de repente contrastar isso, algo novo pudesse emergir aqui. E a gente tem uma dúvida cruel que é se a gente vai conseguir abrir para perguntas ou não. Tem mais de 70 pessoas aqui e talvez fique meio bagunçado. E o que a gente se propôs primeiro a fazer foi, talvez nós duas funcionarmos muito como um órgão sensorial de todos nós aqui. Então a gente quer pedir para que cada um esteja muito ativo nisso, que não esteja simplesmente recebendo um conteúdo, vir aqui ser iluminado, mas que isso possa ser, se não visível, se não audível, uma conversa de fato entre todos nós. Tá bom? Vamos ver se vai rolando. Deve ser. Antônio. Foi ensaiada essa aparição. Nem conversei, Bem-vindo, Antônio. Obrigada por todos nós. Antônio, a Su acabou de me falar assim, o Alan falou assim, começa de novo então, porque a gente teve uma super introdução. Começa de novo para falar para o Antônio o que você falou. Mas só para dizer que assim, eu acabei de abrir falando que eu agora, semana passada eu perguntei para o Alan como ele veio parar no Brasil pela primeira vez. E a gente estava no trânsito, ele contou detalhadamente toda a história do que tinha acontecido e ele falou que foi você que leu um artigo dele, tem todo um desenrolar e que acabou vindo por tua responsabilidade, teu convite. Então,
No fim, assim, você é o responsável por a gente estar aqui e começou esse movimento e essa relação profunda que eles têm com o Brasil. E a gente queria muito agradecer você. E todo mundo que fez parte desse. Bem-vinda. Sintam o livro falando dele. Ativistas começam questionando muitas das normas que passaram a caracterizar seu mundo social, mas, em geral, acabam endossando uma das práticas normativas mais comuns em nossa cultura. Você só esqueceu de me avisar qual que é a parte que você está falando, né? É um. Do começo. Número 1 do livro 1. Ok. Anotou no número 1. This is the part she's reading. Sorry. Vou ler de novo. E eu vou ler um trecho da parte 1 e um trecho da parte 2, que tem a ver com alguns eixos que a gente pensou em trazer. Ativistas começam questionando muitas das normas que passaram a caracterizar seu mundo social, mas, em geral, acabam endossando uma das práticas normativas mais comuns em nossa cultura: a tendência de administrar, gerenciar, a tendência de se estabelecer objetivos, delinear estratégias, construir e elaborar planos, focar no caminho mais curto que leva a resultados quantificáveis, de manter-se fiel a um centro, de insistir em formas burocráticas de prestação de contas. Parte 2, na palma. Número parte 2 é no outro. Número 1. So she read that first part and now she's reading this one. Wait, before you read. Tem uma coisa que eu acho que vale dizer? Acho que nem, quer dizer, na verdade ninguém tem como saber isso, mas eles têm esse livreto, né, que já tinha sido publicado, e nesse processo de revisitar o trabalho, o que eles decidiram fazer foi escrever uma nova metade. Então a gente está falando parte 1, parte 2, a parte 1 é o que era esse há 10 anos atrás, que foi publicado, e essa parte 2 é o que eles escreveram agora, nessa nova que está no livro. Parte 2. Estamos entrando em uma era amarga e polarizada. A era da mentira, quando a profundidade da verdade pode ser banalizada ao buscar se libertar do contexto. A priorização da conveniência. Uma forma de pensar que prospera na abstração, separação, linear, determinista, reducionista, tecnológica, eficiente, atomística, trabalhando de fora, fora de contexto. Em nenhum outro lugar, essa escuridão é mais aparente e mais infeliz do que no domínio do exterior sobre o interior, da matéria sobre o espírito, a opinião acima da conversa, a liberdade banal substituída pela integridade. Aos poucos, os fatos descontextualizados vão corroendo nosso senso de verdade, vão corrompendo a integridade do próprio pensar. Não apenas porque não reconhecem o vir a ser das coisas, no qual o infinito sempre precede o finito, onde o externo surge através do interno. O processo de tornar-se implica em uma continuidade de movimento durante o qual o organismo ou a situação muda, se transforma. As modificações estão a serviço da continuidade do processo.
Então, cada momento isolado, cada parte isolada do fato, deve ser visto em contexto. O contexto pertence ao processo interno e às circunstâncias externas. Dessa forma, podemos desenvolver um sentido para os fatos, entre aspas, sentido para os fatos. Uma objetividade em nosso envolvimento com eles, para que possamos buscar a verdade para além do que nos é dito, adentrando o território interno do mundo em processo de vir a ser. Então, qual é a pergunta? A pergunta é um pouco desse lugar de o que no mundo se transforma, se transformou nesses 10 anos? O que permaneceu o mesmo, do ponto de vista de vocês? E o que no âmbito de ser um ativista, o que são, talvez agora, aspectos muito relevantes que precisem ser considerados, e pontos firmes de apoio, talvez, que a gente possa tomar enquanto buscando fazer alguma diferença no mundo. Do you mean specifically in relation to what you just read? Você está querendo dizer especificamente em relação ao que a gente acabou de ler? Sim. E acho que também a gente vai ter outras passagens. Então acho que é um comecinho para ir aquecendo. Just the beginning to warm up. Just the beginning to No, I don't want to say. Just somebody walked in and walked out. So I can speak without the mic because you're going to speak. Ele está falando que ele pode falar sem o microfone porque eu vou falar por ele. Mas eu acho que vocês querem ouvir a voz. Sincronisão. So I didn't really hear the first part because I was looking for my glasses. Eu não escutei muito bem a primeira parte porque eu estava procurando meus óculos. The one from 10 years ago was Aquela lá de 10 anos atrás. it had to do with management, Tinha a ver com gestão. and it had to do with planning, and it had to do with things like we can't control. Tinha a ver com planejamento e coisas que a gente consegue controlar. And it's an interesting paragraph that you juxtapose against it. E você justapôs ele com um parágrafo bem interessante. I wouldn't have exactly thought that they showed the movement. Eu não diria que eles conseguem mostrar o movimento, né? Colocar esses parágrafos um do lado do outro. So let me try something. Então eu vou tentar uma coisa aqui. We're here celebrating a book, A gente está aqui celebrando um livro. and it's a grand thing to celebrate a book or to celebrate. É uma coisa enorme, conseguir celebrar alguma coisa, qualquer coisa. And nobody knows how to celebrate better than Brazilians. E ninguém sabe melhor como celebrar do que os brasileiros. So it's beautiful to celebrate, and it is, I wanted also to say about Laura that the design was taken more from Tauland than from us. E que, na verdade, o design da Laura, eu queria dizer, ele foi mais tirado, na verdade, de Towerland, que é o lugar deles, do que da gente. And it was a remarkable journey to go into a wilderness and come out with these images. Então foi incrível, ela conseguiu ter ido para o meio selvagem e ter voltado com essas imagens. I don't know why I said. Não sei I por que eu think I falei just isso. wanted to say. Eu só queria dizer. Oh yeah, I was talking about celebration. Ah, sim, porque eu estava falando de celebração. The thing is that I get a little bit scared of the celebration. Eu fico um pouco com medo, apavorado com celebrações. This book is called A Delicate Activism.
Esse livro é chamado Delicado Ativismo. It's not a novel, Não é uma novela, it's not a comic, não é uma revistinha, it's not a musical. não é um musical. Maybe one day it will be, but not yet. Talvez um dia será, mas por enquanto não. It's a book about activism. É um livro sobre ativismo. So it's a celebration that it's here and that it's in Brazilian Portuguese and that it's celebrating a number of different things, including Schumacher. E é incrível que esteja aqui no Brasil, celebrando aqui, inclusive celebrando Schumacher. But actually, this book, there's another aspect to the moment. Mas tem um outro aspecto sobre esse momento. I would say it's a somber aspect, Eu diria que é um aspecto sombrio, where it's not about celebration at all. que não é sobre celebrar, It's about the other side of celebration. mas o outro lado da celebração. It's about what faces us in what we are living now and what is coming towards us. Que é aquilo que está diante de nós, do que está vivendo agora e aquilo que está vindo em nossa direção. And a little bit of that is mentioned in the paragraphs from the second part. E um pouco disso está sendo mencionado no parágrafo da segunda parte. So it's interesting listening to it now. É interessante ouvir isso agora. We wrote the second part kind of towards the end of last year. Early this year. A gente escreveu essa segunda parte um pouco no final do ano passado e no começo deste ano. We had been through the years 2020 to 2023. A gente passou pelos anos de 2020 e 2023. We found those years searing. We found those years serious. Às vezes mais sério isso. Não é sério, não é? We found that I'll use another word. No, not surreal. No, surreal. Not serious, but serious, tearing. Ardente, Tearing. Abrasivo. Ao que rompe, Hard. difíceis, duros. We don't think for a moment that those years are over. A gente não acha por momento algum que esses anos já acabaram. At least this book wasn't written from that place. Pelo menos esse livro não foi escrito a partir deste lugar. It was written from a place which is asking us to take seriously Foi escrito de um lugar que nos pede para levar muito a sério what is happening in the world, o que está acontecendo no mundo, how dangerous it is, o quão perigoso isso é how devastating it is, e o quão devastador isso é. and how much we have to strive for our humanity. E o quanto a gente tem que lutar pela nossa humanidade. I think we're talking here about striving for our humanity. Acho que aqui o que a gente está falando é de como a gente luta por essa nossa humanidade. So where I put this together with your question Então, onde eu junto isso com a sua pergunta, is that in the early part of the book we talk a lot about the danger of activism turning into instrumentalism. e que na primeira parte do livro a gente fala sobre o ativismo se tornar algo instrumental. Esse perigo é o que a gente conta na primeira parte do livro. And what I think is being described there in the second part is instrumentalism. E eu acho que o que está descrito na segunda parte é o instrumentalismo. And that makes it tough, E isso torna as coisas mais difíceis, duras. because as activists, Porque como ativistas, we really have to struggle against the very thing that gives us a kick. a gente precisa lutar justamente contra aquilo que nos dá um pontapé inicial. Giving us a kick is a good thing, I mean, Colocando isso como no bom sentido, né? which is being effective. O que é ser efetivo, por exemplo. There's a danger in being effective. Tem um perigo nesse negócio de ser efetivo. It's the very thing that we're facing. E isso é justamente o que a gente está confrontando. This is a little bit weird having to pass this across. É bem esquisito ter que ficar passando isso aqui. I could otherwise have just looked at Sue, and if she wasn't there, then I would have carried on. Eu podia só olhar para a Sue e se ela não estivesse olhando, eu podia só continuar. I don't know. Maybe you can say whether you want more from me. Você quer escutar mais de mim nesse momento? A Sue quer falar alguma coisa?
I want to say something about your talking about celebration, Quero falar sobre algo de celebração que você falou. because I feel slightly differently from you. Que eu sinto isso de uma maneira um pouquinho diferente do que você. Not in relation to what you've just said now, Não em relação ao que você acabou de dizer. because I think I agree. Well, I have to because that's what we were writing. Eu acho que eu concordo. Na verdade, a gente estava escrevendo isso junto, então eu tenho que concordar. And I think that there is a real continuity on some level between the two passages that you chose. Eu acho que realmente tem uma continuidade entre as duas passagens que vocês escolheram. What we were seeing in 2014 and what is happening now is a continuity. Existe uma continuidade entre o que estava acontecendo em 2014 e agora. It's not something radically different. Não há algo radicalmente diferente. But the intensification of those trends and patterns is, I think, for me, captured very strongly in the passage that you read. Mas a intensificação daqueles padrões que estavam mencionados lá na primeira parte, na segunda ficam claros. And in a way, we have been seeing these trends for many years. De certa maneira, a gente tem visto essas tendências há muito tempo. But something became very palpable and visible for us from 2020, Mas algo se tornou muito mais palpável e visível para a gente a partir de 2020, which somehow then when we look back retrospectively, e que de certa maneira, quando a gente olha para isso retrospectivamente, everything seemed to knit together. as coisas parecem se amarrar. There are patterns Existem padrões which aí have been intensifying. que foram intensificados. But about celebration, Mas sobre celebração, I think it's so important to celebrate, eu acho que é tão importante celebrar. precisely because of the context that is surrounding us. Precisamente devido ao contexto que nos rodeia hoje. But it's not celebrating just for the sake of celebrating, Mas não é só celebrar só para celebrar, of having a good time. de curtir, né? It's celebrating when there is something that arises that really matters Mas é celebrar quando surge algo que realmente faz sentido, o que importa, and brings us together, e que nos traz, e que nos junta, where we can meet one another em que a gente pode se encontrar and join together, even if just for a moment. e pode se juntar, nem que seja por um momento. I think that celebration's only dangerous when it is not mindful. Eu acho que essa celebração é só perigosa quando ela não tem essa atenção. But I think mindful celebration is such an important part of our soul nourishment. Mas essa celebração consciente, ela é tão importante para a nutrição da nossa alma. Can I pass this back to Pachi? Or do you want to say something? I wouldn't say that celebration is dangerous, Eu não estava dizendo que a celebração é algo perigoso, but just that there are two moments happening here at the same time, mas que tem dois momentos aqui acontecendo ao mesmo tempo. and we need to be aware of both. E a gente precisa olhar para ambos. And what I was thinking now about those passages E o que eu estava pensando agora sobre essas duas passagens is that this is a book about activism. é que esse livro é sobre ativismo. It's not really about necessarily the state of the world. Não é para realmente falar sobre o estado do mundo. Assim. It is that too, but it's directed towards people who are trying to work with that situation. É isso também, mas é mais sobre as pessoas que estão tentando trabalhar com esta situação do mundo. And I think that the ratcheting up of instrumentalism E eu acho que o instrumentalismo is particularly dangerous for activists é particularmente perigoso para os ativistas, because we thrive on instrumentalism. porque a gente tem muito sucesso, a gente consegue avançar com o instrumentalismo. Eu acho que isso coloca a gente no próximo momento, justamente. E eu acho que a gente pode comentar depois que a gente tiver um pouco mais de caldo das passagens que a gente separou.
Eu vou ler então 2 trechinhos. Esse primeiro é da parte 1, então essa que foi escrita há 10 anos. Peraí, como começa? O enigma do ativismo reside... É do 2? da parte 1. Essa é do Kubernetes. Depois do 2 e meio. O enigma do ativismo. O enigma do ativismo reside nisso. Ao se comprometer com a mudança social para mudar a sociedade, ele corre o risco de ceder a um instrumentalismo que já domina a sociedade, de modo que o ativismo em si vai sendo distorcido e vira um conservadorismo inadvertido, um fortalecimento do status quo. E a busca humana fica reduzida a um problema mecânico que pode ser resolvido, putativamente, sem que precisemos fazer quaisquer movimentos internos de transformação. Como ativistas, aquilo que somos e o modo como vivemos nossas vidas não tem sido questionado o suficiente. Como ativistas, o ponto de partida para todos os nossos esforços está na compreensão da interseção e da relação entre quem somos e como estamos no mundo e o que fazemos. E agora eu vou ler então o segundo trecho, que é da parte 9. Um ativismo delicado deve tomar cuidado com a indelicadeza. Quanto mais verdadeiro algo parece ser, mais tentamos agarrá-lo. Quanto mais convencidos estamos, mais tentamos convencer os outros. E se esses outros não puderem ser convencidos, mais passamos dos limites, adentrando regiões de inverdade em nossas tentativas de convencer e converter, subjugar e ditar, não reconhecendo que nenhuma verdade pode ser dada ou imposta a alguém, mas deve ser apreendida diretamente pela individualidade livre de um ser humano ativo. A verdade vive em nossa busca viva e ativa da verdade. As verdades não podem ser transmitidas simplesmente como dogmas estáveis. As verdades pertencem sempre a um determinado momento, e a cada momento devem ser novamente apreendidas. Isso exige, a cada vez, uma atividade renovada em relação ao dom humano da compreensão. A verdade não está lá fora. Ela vive dentro do ser humano como um esforço, um sentido para a verdade. What is truth? Qual é a verdade? O que é a verdade? É uma pergunta que Qual é o eu papel da verdade? E qual é o papel da verdade? What's the role of truth? What is the role? E esse movimento também entre esse ativismo Between what was before and what happened before and what's happening now. What was the first piece? Here, yes, with this one. The enigma of activism lies in this, in its very good relationship with society. It traces like its sexual interest, instrumentality that already dominates society. Eu posso elaborar um pouquinho mais para ajudar, então, vai? Eu acho que uma das coisas que para mim ficou mais vivas em ler essa segunda parte é como vocês desenvolvem essa busca pela verdade. Então, o ponto de partida do ativismo delicado que vocês, dessa parte 1, era justamente uma crítica a essa convicção do ativista de estar certo. E o que eu sinto que vocês elaboram de uma maneira um pouco mais refinada nessa segunda parte é o que é a verdade, qual é o papel da verdade, como a gente
essa busca por uma verdade, entendendo que a verdade está em movimento e a verdade é múltipla. It's in movement and it's multiple. E aí fica difícil. And so it becomes hard. What comes up for me now with these passages and your question, O que surge para mim agora com essas passagens e a sua pergunta, the word that comes up for me is righteousness. a pergunta que vem para mim, a palavra que vem para mim é certidão. A certidão, se existe isso. Em espanhol seria certidumbre, em espanhol. Justiça, retidão. Retidão. Yes, retidão. And a kind of self-righteousness. E uma retidão pessoal, uma auto-retidão, né? Uma retidão em si. I think that the part from the first part of the book, the section that you read, A sessão que você leu na primeira parte to do with that sense of self-righteousness. tem a ver com essa sensação de de ter uma certeza própria, né? We know, A gente sabe, and we know what's a right, gente sabe o que é certo, and we know that we have to convey that to everybody. e a gente sabe que a gente tem que contar isso para todo mundo. And that's the work that we have to do. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer. And there's a certainty that comes with it, E tem uma certeza que vem com isso. and lack of doubt. Doubt. Tem como uma dúvida. And Lack of doubt, sorry. Uma falta de dúvida. And then I was thinking that as you were reading, as we were reading the second part, E quando a gente estava lendo a segunda parte, eu estava pensando, there's a part of me that somewhere resists the word truth, tem uma parte em mim que resiste a essa palavra verdade. because truth turns the search into a thing. Porque essa palavra verdade torna a busca em algo, em uma coisa. And then when we talk about truth, E aí quando a gente fala sobre verdade, it's something that seems to live outside of us rather than a inside. gente fala como se ela vivesse fora da gente e não dentro da gente. And so the striving Então a luta is something that I think I would rather talk of as striving for what is true. eu diria que é a luta por descobrir o que é verdade. And that becomes then a very individual striving, E aí isso se torna uma luta muito individual, which comes out of my own sensibility, que surge da minha própria sensibilidade, my own dedication, da minha própria dedicação and my own commitment e do meu próprio comprometimento. to how I am Comprometimento com aquilo que eu sou, and who I am, quem eu sou and how the way that I am in the world e como o jeito que eu sou no mundo is congruent with all of that. é congruente com tudo isso. And then it removes that search for something outside of myself, E aí isso remove aquela busca por algo que está fora de mim and it becomes embodied and integrated in everything that I do e aí isso se torna incorporado e integrado a aquilo que eu faço, with a certain coherence and congruence. uma certa coerência e congruência. So I think that I like to shift from truth to what is true. Então eu gostaria de mudar para verdade, para o que é verdade. And then O que é verdadeiro, sorry. that's okay. Tá todo mundo prestando atenção no ensaio, né? Everyone's paying attention. Yeah. And then I'm working always out of my own integrity. E aí eu estou sempre trabalhando a partir da minha própria integridade. So I know that I've spoken more to the second part than to the first part. Eu sei que eu falei mais sobre a segunda parte do que a primeira, But that's what's living for me mas right now. é isso que está vivo para mim nesse momento. I don't know if you're enjoying this, but I am. Não sei se vocês estão gostando muito disso, mas eu tô. Because it's hard. Is that why you're enjoying it? Yeah. Porque tá difícil. Aí a Su tá perguntando, é por isso que você tá gostando? Sim, é muito difícil. It's writing the text took us a lot of work. Escrever esse texto deu muito trabalho. We were trying to
we were trying to make things succinct. A gente estava tentando tornar as coisas sucintas. We were trying to make them also beautiful in some way. A gente estava também tentando torná-las bonitas, de certa maneira. And we were trying to express something that cannot yet be expressed, I think. E a gente estava tentando expressar algo que ainda não pode ser expresso, talvez, eu acho. And I think the early part of this book was easier to express than the second part. Eu acho que a primeira parte desse livro foi mais fácil de expressar do que a segunda. Precisely because we're in a new place. Precisamente porque a gente está num lugar diferente, num lugar novo. And I don't know if we've ever been in a place like this before. Eu não sei se a gente já teve num lugar como esse antes. Where people you love think of a truth as what you think of as a lie. Quando as pessoas que você ama pensam que algo é verdadeiro, que é algo que você acha que é uma mentira. And they can prove it's the truth. E eles conseguem provar isso. And you can prove it's a lie. E você pode provar também que é uma mentira. And that's how we're trying to live now. E é assim que a gente está tentando viver nesse momento. And to try and express something that gets through that, E tentar expressar algo que atravessa isso, which is really, I think, what this book is about, eu acho que é sobre isso que esse livro fala, is not easy. não é fácil. And I feel a difference in the quality of the wording from the first part to the second part. Eu também sinto que tem uma diferença na qualidade das palavras, do palavrear, da primeira parte para a segunda. So Sue chose the word righteousness, A Su trouxe essa palavra retidão, and I think that's right, eu acho que é isso, que é certo. and self-righteousness, E essa auto-retidão, né? the activist's righteousness. E essa certidão do ativista. From that passage, that's from the first part, Nessa passagem que é da primeira parte, the word that struck me was mechanical. a palavra que me acertou foi mecânico, que me chamou a atenção. Working from the outer, Trabalhando a partir de fora, engineering, engenheira, de maneira and so on. engenheira. And but Sue said righteous, Mas a Su falou certidão. and I thought, yeah, that's right, that's mechanical, Sim, é verdade, isso é mecânico. because of exactly how Sue described it. Exatamente pela forma como a Su descreveu isso. You know how to fix the thing. Você sabe como consertar as coisas. It's not that difficult, Não é muito difícil. and you can fix it. E você consegue It's arrumar as just coisas. that a whole lot of people don't get it. Mas esse povo aí não está conseguindo entender. So you've got to become quite manipulative Aí você tem que ficar um pouco manipulador, né? to get to where you want to get to, Para chegar onde você quer. because you know that that's the way to save us. Porque você sabe que é desse jeito que a gente vai ser salvo. And the second part saying, E a segunda parte está dizendo, what if it isn't? e se não for assim? What if it's not so simple? E se não for assim tão simples? What if the way we see the world changes the world, E se o modo como a gente vê o mundo muda o mundo? and so the way we see the world is already affecting the world? Portanto, o modo como a gente vê o mundo já está afetando o mundo. How do we come to truth then? E aí, como é que a gente chega na verdade? There's a relationship between ourselves and the world. Tem uma relação entre nós e o mundo. How do you take truth out of that? Como é que você pega a verdade a partir disso? So Sue's saying, as I understand, Então, o que a Su está dizendo it's not about truth. não é sobre verdade. And to the extent that it is about truth, E, de certa maneira, é sobre verdade. there is no truth without context. Não existe verdade sem contexto. Nothing is true for all places and all times. Nada é verdade para todos os lugares e em todos os tempos. Truth depends on context. A verdade depende do contexto. But as Sue was saying, perhaps it's not about truth. Mas como a Su dizia, talvez não estejamos falando de verdade. Perhaps it's about being true. Talvez seja ser verdadeiro. Because if I can be true,
Porque se eu for verdadeiro, and if it's real, e se for real, that the way I am in the world affects the world I'm in, de que o modo como eu estou no mundo afeta o mundo em que eu estou, then if I am true, e eu sou verdadeiro, I am enabling truth eu estou to manifest around me. permitindo que a verdade se manifeste ao meu redor. But first I have to be true, Mas primeiro eu tenho que ser verdadeiro, because I'm not separate. porque eu não sou separado. And the righteous way and mechanical way all assume separation. E essa retidão e esse jeito mecânico presumem que existe uma separação. But it's not that, we're tied to it. Mas não é isso, a gente está junto com isso, a gente está amarrado com isso. You know, there's a fairy tale, maybe it's only English fairy tale. Tem um conto de fadas que talvez seja só em inglês, It's mas about the person who wished that everything he touched would turn to gold. que era aquela pessoa que queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. So we're all bigger now and we know what happens. Todos nós já somos grandinhos, a gente sabe o que acontece. Everything we touch turns to that which is us. Tudo que a gente toca se transforma naquilo que nós somos. So there's somewhere in this text, Então the tem- second part of the text, Tem algum lugar na segunda parte desse texto which says, somewhere it says, que diz algo assim, truth is not an answer. que a verdade não é uma resposta. Truth is a human capacity. A verdade é uma capacidade humana. That means that if we're going to talk about truth, O que significa que se a gente for falar sobre verdade, we have to talk about ourselves. a gente tem que falar sobre nós mesmos And we have to be true e a gente tem que ser verdadeiro and not just talk about it. e não simplesmente falar sobre isso. Once enough. But I just want to say that this book was really written to foment thinking. Eu queria só dizer que esse livro foi escrito para fermentar e fomentar o nosso pensar. And we're at the end of email, A gente está no fim da era do e-mail, so we can continue the conversation. então a gente pode continuar essa conversa. Vocês aguentam mais uma e última? Ou já estão querem cerveja? Eu para mim tá começando agora, para falar bem a verdade. Acho que agora a gente tá chegando em lugares que são interessantes tanto para quando você for ler o livro. Eu acho que vocês vão lembrar disso que ele está trazendo e da onde isso vem. E eu também queria contar como, para mim, no livro, a qualidade de diferença que tem da primeira parte para a segunda parte, ou como eu sinto isso em mim. E acho que a primeira parte, ela é muito redonda, assim, ela é redondinha, ela é gostosa de ler, ela é algo que tocou muita gente, que... Né, tanta gente aqui queria publicar e queria ver publicado no mundo e ele está chegando publicado dessa forma, né? E a segunda parte, para mim, é uma parte muito mais aberta, é uma parte que me conta muito mais de um chão que está em processo, que precisa justamente dessa fermentação que acontece no nosso cérebro e que vai permitir o pão crescer. Então acho que não é algo fechado, não é algo pronto.
E nesses eixos que a gente foi pegando, eu estou gostando muito porque eu acho que o que eles vão trazendo puxa justamente o próximo eixo. Por isso que eu não queria parar antes desse. Então, o primeiro movimento que a gente tentou fazer foi dar uma olhada para o mundo. Que mundo é esse que a gente está vivendo? E que mundo é esse que se tornou o nosso mundo? Depois de 20 a 23. E pedindo a ajuda deles, que estão tão competentes, talvez com os olhos tão limpos para poder ver. A segunda pergunta para nós teve mais a ver com o que é esse tal desse ativismo. E essa segunda, eu acho que já começa a entrar, essa terceira, desculpa, eles já começam a adentrar que é o que é esse ativista em atividade, o que é pedido da gente enquanto ativista. E eu tenho dúvidas, o Alan falou assim que esse livro é um livro para ativista, eu acho que ativista é todo mundo. Ou deveria ser, pelo menos no jeito que ele é trazido aqui. Então eu quero ler mais essa última passagem e pedir para essas duas passagens e pedir para eles comentarem também. E peço desculpas, a gente vai ter que ler um pouquinho a mais para ajudá-los a terem um pouco de contexto, senão não tem onde eles pegarem o pé para poder andar. Mas o fermento, o pão, estou com fome. Mas eu estou dando voz ao que eles escreveram. Eu só sou aqui um meio, assim como cada um de nós é um órgão de percepção do que está sendo trazido. Se vocês quiserem só acompanhar, porque tá todo mundo isso, né? Tem gente que é mais visual. A gente vai ler agora na página 51, último parágrafo. Pouco antes do último parágrafo. Parte 3 da última parte. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Não, da parte do lado. Eu sei. Aqui, onde ele começa mais de fato. This activist. Eu acho muita coisa. Para quem está lá fora, tem lugar aqui. Venham sentar se quiser, se a perna está cansada. Fiquem super à vontade. É um pouquinho mais para cima, tá? É no meio da página. Um pouquinho antes de estar em itálico. Essa é a primeira parte. E esse é o relato do caso que foi trazido ali. Mas, de fato, o trabalho, como Tânia o descreve, era construir relevância e sentido para a vida cotidiana de pessoas comuns vivendo ao redor de reservas naturais, contribuindo para o que era importante para as pessoas daquele lugar através do fortalecimento dos processos comunitários locais. Era tanto sobre o atendimento das necessidades da comunidade através da conservação da natureza, quanto sobre facilitação de ações de conservação como uma parte da vida em comunidade. Era sobre construir uma compreensão de como os sistemas naturais sustentam a vida em nossas cidades, entendendo que as pessoas precisavam vivenciar isso de maneira tangível. As próprias pessoas precisavam se tornar algo diferente. A noção arraigada entre os conservacionistas tradicionais de que a biodiversidade vem em primeiro lugar era profundamente desafiada ao se tentar facilitar um cuidado entre os cidadãos para que pudessem compreender por si mesmos o que era viver sendo parte dos processos naturais, melhorando seu bem-estar ao desenvolver intimidade com esses processos. Uma interessante evocação do mundo surgindo a partir da conversa, descrito antes. Esse trabalho ativista, o trabalho de deslocar a consciência
e as relações em vários níveis, vou ler de novo, esse trabalho ativista, o trabalho de deslocar a consciência e as relações em vários níveis, quase sempre conflitantes, não através da tentativa de coagir e convencer, mas oferecendo oportunidades abertas para um real engajamento, desafiou cada osso do corpo de ativistas. Os enigmas do ativismo passaram a ser seus companheiros constantes de jornada. E o trecho da última Página 130. Vai começar aqui, né? Nesse último parágrafo, começando com a vida. A vida é um processo de vir a ser. É isso que a vida faz. Quando o processo para, a vida cessa. O organismo está sempre se transformando, de um polo no outro, de uma forma na próxima, emergindo da invisibilidade. A vida é uma atividade transformacional não material, sem forma, mas informação, dando forma ao material produzido por ela, tal como as abelhas exudam e dão forma à cera. O imaterial encontra a resistência do material em um delicado campo de resistência e entrega. É esse o processo de se chegar à forma, o processo de vida. Podemos fazer afirmações sobre o que já está formado, afirmações corretas e incorretas. Mas o processo de formar exige um tipo diferente de visão e pensamento e uma apreciação diferente da verdade. Exige uma verdadeira liberdade, que implica em um olhar rigoroso e objetivo, capaz de responder ao momento específico de encontro daquele formar em atividade. O Alan está me olhando com uma cara assim de que essa pessoa fez aqui. Fica claro ou precisa? Fica claro, precisa ser clear? Or do you need a question? Do you need a question? Would you like to have a question? But you did practice it. Você fez o prefácio. Did everybody stay awake for that? Tá todo mundo acordado ainda? It's amazing hearing it now. É incrível ouvir isso agora. I'd forgotten that paragraph from the first. Eu tinha esquecido desse parágrafo da primeira parte do livro. On one level, they seem to be talking about different things, De uma certa maneira, parece que eles estão falando de coisas diferentes. but perhaps not. Mas talvez não. The first one, O primeiro, like the practice of working in communities with ordinary people and the issues of conservation and capitalism. a prática de trabalho com pessoas comuns e no campo da conservação, por exemplo, It feels so. It feels so nostalgic. parece tão nostálgico. And the second one, E a segunda, which is really talking about life, onde a gente está falando de vida, feels so pressing. e parece tão algo que tem uma pressão. What I mean is, sorry. Okay, you can say what you mean. Ele vai explicar. It feels so Parece como immediate. algo imediato, né, que precisa se acontecer agora. There were communities, there was apartheid, Havia comunidades, havia o apartheid, there was nature conservation,
havia conservação de natureza, there were conservation scientists, haviam cientistas da conservação, there were community workers, pessoas que trabalham em comunidades, there were issues around how best we can ensure that the communities look after their resources. e tinham questões sobre qual é a melhor forma de que a comunidade cuide dos seus recursos. There were historical, political issues around the fact that they were the community's resources rather than the scientists' resources. E questões políticas e econômicas falando que, na verdade, aqueles recursos pertenciam àquelas comunidades. All of that. Tudo isso, All of it is the stuff of our work tudo isso é a matéria-prima do nosso trabalho. in all of the fields we work Em todos os campos com os quais a gente trabalha. and all of it's important. E tudo isso é muito importante. But the second paragraph from the second section Mas o segundo parágrafo da segunda parte do livro is talking about life. está falando sobre vida. It's saying that the stakes are higher, Está dizendo que a barra está lá em cima agora. or at least what's written in this book Ou pelo menos o que estava escrito nesse livro. is saying that the issue is now É que agora a questão a bit bigger. é um pouco maior. What we're faced with is cessation of life, A gente está agora confrontando a cessação da vida. or what we're faced with is replacement of life. Ou talvez a substituição da vida. What we're faced with is because we create the world we see. Porque a gente cria o mundo que a gente enxerga. If we see mechanically, that's our world. Se a gente for ver o mundo de uma maneira mecânica, esse é o mundo que temos. Our own experience Na nossa própria experiência, in these last years nesses últimos anos, is that the mechanical, it's a general term, the mechanical or the digital, whatever you want to call é it, que o mecânico ou o digital, seja o jeito como você quiser chamar, the mechanistic o mecanicista, movement that we are inside of esse movimento no qual a gente está dentro, is becoming extreme, está se tornando extremo. frighteningly extreme. Ele está extremado de uma maneira bastante amedrontadora. And I guess for us, Eu acho que pra gente it's hard to imagine an activist é difícil imaginar um ativista who doesn't take that seriously. que não leve isso a sério. For us, I say. Eu digo isso por nós. There are many different activisms, Existem várias maneiras de ativismo, modos de ativismo, many different subject or arenas of activism. com muitas arenas de ativismo. But I guess what that second paragraph is talking about is the arena of life itself. Mas eu acho que aquele segundo parágrafo está falando da arena da vida em si. That we are at risk of, Que a gente está sob o risco on where we live, onde a gente mora. it's a wilderness. É um lugar selvagem. And one day, Sue and Mark, our son, E um dia a Sue e o and a Mark, couple of other people, Nosso I wasn't filho. there, they came down from a hill, ele com outras pessoas desceram da montanha and I looked into their eyes, e eu olhei para os olhos deles and there was horror in their e eles eyes, estavam, eu vi horror nos olhos deles, because they had seen what we'd all heard about but not seen, que eles viram alguma coisa que a gente tinha ouvido falar, mas que a gente ainda não tinha visto, a set of lights in the sky. que era uma série de luzes no céu. Our future night sky. Esse é o céu do nosso futuro. Elon Musk satellite São os satélites do Elon Musk, in a computerized road. Em uma linha computadorizada. Everyone the same distance from the next. Com a mesma distância entre um e outro, That's our sky. e esse é o nosso céu. That's a wild sky. É um céu de um lugar selvagem. We love that sky. A gente ama esse céu. But what we saw Mas o que a gente viu was the destruction of that sky, and we're not going to get rid of it. foi a disrupção daquele céu e a gente não vai conseguir se livrar disso. So one morning, Então, uma manhã, some months later, alguns meses depois,
Sue went out early in the morning and saw it in the very early morning sky Ela viu isso, né, de manhã bem cedinho and called me e me chamou so that I could also see it. para que eu pudesse ver também. Life is wild. A vida é selvagem. When we engineer the wildness out of life, Quando a gente põe engenharia para lidar com a vida, we are going to put ourselves into a prison. a gente vai se colocar dentro de uma prisão. That's what this book's about, partly. Eu acho que, de certa maneira, é sobre isso que esse livro fala. And that's why there's a thing at the front which says for tower. É por isso que no começo tem uma frase lá dizendo que esse livro é para Towerland. I thought that the story that you were going to tell Eu achei que a história que você fosse contar was the day that I walked into a swarm of wild bees, é o dia que eu entrei numa colmeia de abelhas. because it goes so much with the passage that you chose. Que isso tem tudo a ver com a passagem que vocês escolheram. And that was a real encounter with the wild. Que foi realmente um encontro com algo selvagem. We were about 2.5 hours walk away from our house, A gente estava 2h30 de distância da nossa casa, where there was a pé, what we needed for bee stings. e que é onde estavam as coisas que a gente precisava para cuidar dessas picadas de abelha. So after this wild encounter, Então, depois desse encontro selvagem, which is a long story in itself, que é uma longa história em si mesma, we had to walk for about 2 hours with over 30 bee stings in a us. gente teve que voltar 2 horas com mais de 30 picadas em cada um de nós. It's interesting because Alan had been allergic to bee stings. That the translation for wilderness in Portuguese E eu estou interessada que a tradução da palavra wilderness em português is savage. é selvagem. It's an encounter É um encontro with something very large, com algo muito grande which can make us very small que nos torna muito or pequenos feel very small. ou que nos faz sentir muito And in pequenos. a way, what strikes me is that the way that we are moving in the world, E o que me marca é que o modo como a gente está se movendo no mundo hoje, we're diminishing and eroding that wildness, a gente está diminuindo e erodindo esse mundo selvagem, which is such a miracle. que é um milagre tão grande. Patricia, when you said at the beginning of what you were saying now, Paty, quando no começo você falou we're all activists. que somos todos ativistas, It really ou should be, ou deveríamos ser, It really struck me. isso realmente me marcou. Suddenly, as if I was hearing the word activist for the first time. Como se eu tivesse ouvido a palavra ativista pela primeira vez. And it was beautiful to have that as if for the first time encounter. E foi incrível ter essa sensação de estar encontrando pela primeira vez algo. And I thought, what does it mean, E aí actually? me perguntei, mas o que isso significa na verdade? I remember in my days of being a university student, Eu lembro quando eu era uma estudante universitária anti-apartheid activism, e tinha um ativismo contra o apartheid. that sense that I had of really being inside such an important cause. Eu tinha essa sensação de estar dentro de uma causa super importante. And then much later on, working at a university and studying at the same time, E depois, mais tarde, estudando naquela mesma universidade, at the height of that place in South Africa where apartheid was about to crumble. no auge daquele momento, quando o apartheid estava quase acabando, começando a acabar, It was so intense. foi tão intenso aquilo. That sense of being at another level, an anti-apartheid activist, A sensação de ser um ativista anti-apartheid was amazing. era incrível. And Brazil was our example E o Brasil era o nosso exemplo of what real activism is. do que o real ativismo é. Yes, it was so, that's what we aspired to. Era aquilo que a gente aspirava. Brazil showed the way for us. O Brasil mostrou o caminho pra gente. And it was incredible. E isso foi incrível. And then I think about
everybody should be an activist. Aí eu penso que todo mundo deveria ser um ativista. What does it really mean? O que isso realmente significa? And I realized it can only mean Aí eu percebo que só pode ser that we, significar well, first of all, that an activist can really think for themselves. Primeira coisa, que um ativista é alguém que realmente é capaz de pensar por si próprio. That we have that capacity to really see and think clearly for ourselves. Que a gente realmente tem essa capacidade de enxergar e de pensar por si só. And also that we be present to every single moment. E também ser capaz de estar presente em cada momento. And I think it's somehow captured in that movement from the first to the second part. Então isso eu acho que capta um pouco esse momento, esse movimento da primeira parte para a segunda. If we are not awake to ourselves and to the world around us, Se a gente não tiver acordado para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor, and responding to that in context, e respondendo a isso dentro do contexto, not reactively, e não de maneira reativa, but in support of life, mas apoiando, sustentando a vida. that's what I thought when you said that. É isso que eu pensei quando você falou isso. Just quickly, Rapidamente, something you said reminded me. algo que você disse me lembrou. The first piece was about wilderness, A primeira parte era sobre esse meio selvagem, nature reserves, something. sobre as reservas naturais. And you were talking about wilderness and the translation into seven. E você estava falando do wilderness e a tradução para algo selvagem. Put the translation aside for a moment. Mas pondo a tradução de lado um pouquinho, There was a man called Thoreau. tinha um homem chamado Thoreau, What was Thoreau's name? His first name? Henry Thoreau, Henry David. Henry David Thoreau. We all know Henry David. Todo mundo Thoreau. conhece hoje em dia. And one of the things I kind of almost grew up with E uma das coisas que eu cresci com was a quote from Henry David Thoreau. era uma citação dele. He said, "In wilderness is the preservation of man." Ele dizia que no meio selvagem é que está a preservação do ser humano. Then you've got to put a little sick after in brackets, Aí você tem que pôr o sick entre parênteses, because he said man. porque ele falava homem, né? E eu já traduzi por ser humano. But I'm just going to use it because that's what he says. Mas é isso que ele disse. In wilderness is the preservation of man. No meio selvagem é que vive a preservação do ser humano, do homem. But only recently, or which I mean about 8 years ago, Mas apenas recentemente, o que eu quero dizer, há 8 anos atrás, we discovered that it's always been an untruth. a gente descobriu que isso sempre foi uma inverdade. That's not what he wrote. Não foi isso que ele escreveu. He wrote, Ele escreveu, in wildness is the preservation of man. no meio selvagem está a preservação do ser humano. And what was the first? Wilderness. Oh, You can do that. essas duas palavras, wild and wilderness, são duas palavras que a gente não tem em português. A gente sempre we don't have a Wilderness is a thing. Wilderness é uma coisa, It's like land É como that you let o go. meio selvagem. Wildness E a wildness is a quality, é essa qualidade do selvagem. A state of being. a state of being. É um estado de ser. Então, seria o meio selvagem, todas essas coisas que compõem o meio selvagem, e outro essa qualidade do selvagem. And what he was saying, he was talking about the quality, not the thing. E ele estava falando da qualidade e não da coisa em si. But he was turned around, E isso foi mudado, na verdade. Essa citação dele foi transformada. and he was turned around by environmentalists Isso foi mudada por um ambientalista who didn't want to talk about the quality. que não queria falar sobre qualidade. They wanted to talk about the thing. Ele queria falar sobre as coisas. Because it's an old activism, it's easier. Porque é mais fácil. Esse é o ativismo velho. But what I understand you've been talking about Mas o que eu estou entendendo que você está dizendo is that it's the inner é que a gente está falando desse... that is of relevance. É que esse interior é que é de grande relevância. Yeah. It's a state of being. É um estado de ser.
A gente está aqui numa negociação se a gente abre para pergunta. Quanto tempo a gente ainda tem? Todas as coisas. E a gente acha que queria no máximo acabar às 9. Então, acho que a gente vai tomar a seguinte decisão, bem diplomática, que eles vão estar ainda autografando os livros. Talvez você pode sentir que pergunta vive em você, né? O que diz tudo que você ouviu aqui? Como isso chega para você? Como isso chega para o teu interior, que é o ponto que a Su está trazendo tão fortemente. E se a partir daí viver alguma pergunta, você pode fazer ali. Eu acho que eu queria só trazer uma coisa bem importante, assim, como quem me emprestando, né? Foi isso que eu falei. Talvez como que... E aí também ver se a Bia quer trazer alguma coisa, mas me emprestando de alguém que está nessa busca, nesses 10 anos pelo menos, né? Que é como que quem vê essa fotografia de 2014 e essa fotografia de 2024 e se vê através desse livro. E além de um lugar de uma gratidão profunda, porque eu acho que nesse livro vocês conseguem revelar muita coisa de mim para mim mesmo. E que eu espero que aconteça para cada um de vocês também, se vocês lerem, quando vocês lerem, enfim. Eu acho que tem um presente muito bonito no livro que eles trazem, que talvez seja na direção desse wildness que o Alan traz, que essa prática é uma prática baseada no que o Goethe trouxe. E a grande diferença do que o Goethe trouxe para a ciência atual foi reconhecer aquilo que é vivo. E isso diferencia tudo que é feito. E a minha sensação é que agora a gente está conseguindo finalmente tatear isso, talvez de uma forma que a gente seja capaz de revelar, de trazer, não só de fazer, sentir, saber que está a serviço da vida, mas acho que agora, por isso que eu falo que o livro para mim ele é um trabalho em progresso. Acho que agora começa a ser um momento que a gente começa a conseguir articular. E eu espero muito que isso possa ser mais visível para o mundo, porque eu acho que é justamente o que a Su falou, acho que parte de uma transformação interior de cada um para ser capaz de agir em liberdade, a partir do seu próprio pensamento, a partir da verdade que reconhece naquele momento sempre fresca. E eu queria super agradecer todo mundo, e tá tão lindo de ver daqui. Eu vou tirar uma foto para vocês se verem depois. E eu queria passar para a Bia, que acho que é a grande articuladora dessa noite aqui. Estou na dúvida se eu dou um spoiler muito horroroso do livro lendo o último parágrafo. Você vai me matar se eu fizer isso? Não, she's asking me to give them a spoiler. What do you think? The last paragraph. It's so beautiful. Am I gonna spoil the whole thing? Spoil the last part. What do you think? O que vocês acham? Agora olha pra cá. Então não vou fazer spoiler. Bom, então é isso. Quero que vocês lembram que eu falei desse momento. O Alan quer falar. Tolstoy, the writer Tolstoy. O escritor Tolstói, He said when he was a kid, ele falou que quando ele era uma criança, he and his brothers and sisters used to play this game. ele e os irmãos brincavam disso. They weren't allowed to think of the color yellow. Eles não podiam pensar na cor amarela. The first person to think of the color yellow lost. A primeira pessoa que pensa em amarelo perde. Oh.
You have to try and read the book now without looking at the last page. Agora eu quero ver vocês tentarem ler o livro sem ler o último parágrafo. Thank you very, very much, everybody, for coming to this.